Gente, senta. Pega a sua bebida preferida, ajeita o travesseiro e me dá atenção por alguns minutinhos, porque o que eu tenho para te contar hoje é exatamente do tipo de bafo que você vai querer pausar no meio, voltar 3 vezes e ainda assim ficar com a sensação de que não processou tudo de uma vez. Vini Júnior curtiu foto de atriz trans de biquíni enquanto Virgínia postava conteúdo de casal defendendo o relacionamento publicamente. E olha, gente, isso já seria suficiente para fermentar uma semana inteira de internet em chamas, mas a história não para aí. Porque quando você começa a descascar as camadas dessa torta, o que aparece embaixo é ainda mais podre e mais saboroso ao mesmo tempo, que é exatamente o tipo de combinação que a gente aqui ama. E se você já tá com o queixo no chão igual a gente com o que Vini Júnior fez com a imagem que ele mesmo ajudou a construir ao lado de Virgínia, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem a seguir tem camada em cima de camada, amiga, e eu não vou deixar nenhum detalhe passar hoje. Porque essa história tem uma atriz de 25 anos chamada Nina Hoffman, que vive entre Madrid e Roma, que não teve o menor problema em confirmar publicamente que sim, os dois chegaram a se falar. Tem capturas de tela que circularam como prova e que levantaram uma questão muito maior do que a traição em si. E tem uma Virgínia que, no meio de todo esse caos, continuou postando com a consistência de alguém que ou não estava sabendo de nada, ou estava sabendo de tudo, e decidiu que o melhor movimento era parecer que não sabia. Nenhuma das duas opções é confortável, gente. E antes de eu chegar na parte que de verdade vira esse tabuleiro inteiro de cabeça para baixo, deixa eu te contextualizar como esse domingo foi um campo minado do início ao fim, porque a história de Vini foi só uma das explosões que aconteceram quase ao mesmo tempo, e o dia todo pareceu uma novela que ninguém tinha roteirizado. Se você quer continuar acompanhando esse nível de bafo toda semana sem perder nenhum capítulo, se inscreve nesse espaço, porque aqui a gente não deixa nada passar despercebido e essa temporada ainda tem muita coisa para sair. O domingo ainda era jovem quando a internet já estava fervendo com outra declaração completamente diferente, mas igualmente carregada. Milena resolveu abrir o jogo sobre o fim da amizade com Ana Paula numa entrevista para a coluna de Play sobre Globo, e usou exatamente esse tom de quem está sendo razoável e adulto na superfície, mas escolhe cada palavra com cuidado cirúrgico. Ela disse que a amizade terminou de forma natural por causa de rotinas diferentes, de uma ausência que foi crescendo, de expectativas que não foram correspondidas. E usou a palavra abismo, gente. Abismo, para descrever o que aconteceu entre elas, que é uma palavra bonita, né? Literária até. Mas abismo não é uma palavra que você escolhe quando você está descrevendo um afastamento casual. Abismo é uma palavra que você escolhe quando você quer que a pessoa do outro lado sinta o peso do que você está dizendo sem poder te acusar de ter dito diretamente. É uma arte isso, eu reconheço. E fez questão de deixar claro que a decisão não tinha sido dela, que ela havia saído da casa esperando muita coisa, que havia construído uma expectativa grande sobre como as coisas se desenvolveriam depois e que acabou se decepcionando com o caminho que tomou. Parece civilizado, né? Parece até generoso. Mas aí o Ronan, que circula nesse universo e é próximo de Ana Paula, resolveu fazer um comentário críptico nas redes na véspera do Dia dos Pais. Um comentário só. Sem nome, sem contexto explícito, sem acusação direta. E aquilo foi o suficiente para acender um incêndio nos dois lados de uma fronteira que muita gente nem sabia que existia até aquele domingo. Os fãs de Milena foram em cima de Ronan dizendo que ele estava alimentando uma narrativa contra ela, como se ela mesma não tivesse jogado o primeiro palito. Os fãs de Ana Paula revidaram dizendo que a declaração de Milena tinha sido desnecessária, insensível, mal colocada, especialmente porque era véspera do Dia dos Pais, e seria o primeiro Dia dos Pais de Ana Paula sem o pai dela. Pesado, né? Pesado demais para um domingo. Deixa tua inscrição aqui, gente, porque esse tipo de fofoca em camadas é exatamente o que a gente mais gosta de dissecar nesse espaço. E o que ainda tem pela frente hoje é de outro nível. E aí os fãs de Milena resgataram uma foto de Sérgio Tristão, empresário e amigo próximo de Ana Paula, sorrindo em algum evento qualquer, e usaram aquilo como prova de que Ana Paula não estava sofrendo tanto assim, que o argumento da véspera do Dia dos Pais era exagerado, que era instrumentalização emocional. Entende o nível de mobilização que estamos falando, gente? Uma foto de um amigo sorrindo virou argumento em debate sobre a validade do luto de outra pessoa. A internet vai longe quando quer.
Ana Paula, por sua vez, resolveu se manifestar também, mas do jeito dela, com aquela elegância discreta que tem o potencial de incomodar exatamente porque nunca te dá nada concreto para atacar. Postou um álbum de fotos no sábado, falou de bastidores, de amigos, de risadas, de como ainda tá tentando encontrar uma rotina no extraordinário, sem deixar a vida passar enquanto ela ainda se organiza. Não citou Milena. Não precisou. A ausência do nome faz mais barulho do que o nome faria. E então ela deu um like num post do influencer Vitor Vaz, onde ele dizia que toda história tem dois lados, e ainda colocou um emoji de óculos escuros por cima. Discreto, cirúrgico, absolutamente calculado, gente. E se você tá achando que esse domingo já estava cheio o suficiente, eu preciso te preparar para o que vem a seguir, porque a gente ainda nem tocou no nome de Mara Maravilha, e isso por si só já deveria ser um sinal de que tem muito mais coisa nesse dia do que qualquer pessoa razoável conseguiria processar de uma vez. Então respira fundo, segura o coração, porque essa parte dói de um jeito diferente, que é o jeito que dói quando você não consegue decidir se tá com raiva ou com pena, ou simplesmente impressionada com a coragem de determinadas pessoas em determinados contextos. A história começa com Silene Morigi, que é artesã, que tem um perfil nas redes dedicado ao trabalho manual dela, e que resolveu fazer um post sobre valorização do trabalho artesanal, usando como gancho uma declaração que Xuxa tinha feito durante a turnê Show, O Último Voo da Nave. Xuxa tinha comentado que pessoas da idade dela estariam em casa fazendo crochê enquanto ela ainda estava dando espetáculo no palco. Algumas artesãs se sentiram atingidas pela comparação. Silene aproveitou o momento para falar da desvalorização histórica do trabalho manual, o vídeo viralizou e a própria Xuxa apareceu nos comentários para se desculpar e dizer que ainda quer aprender a fazer crochê. Lindo, né? Bonito até. Terminou bem. Um momento de conexão genuína entre uma apresentadora enorme e uma artesã comum. Que história fofa, gente. Mas aí chegou Mara Maravilha. E olha que eu ainda nem contei o pior de tudo isso. Então se inscreve agora, porque o que falta sair é o que de verdade deixa a queixada no chão e transforma esse domingo inteiro numa coisa que ninguém vai esquecer tão cedo. Porque, segundo Silene, Mara entrou nos comentários do post dela, que era um post sobre crochê e valorização do trabalho artesanal, e começou a publicar imagens sexualizadas do passado de Xuxa. 1, 2, 3 fotos. Dentro do espaço de uma artesã que estava falando de trabalho manual e que ganhou visibilidade por falar de respeito à arte que ela faz com as próprias mãos. Silene ficou desesperada, porque sabe que conteúdo inadequado nos comentários do próprio perfil pode gerar restrições sérias no Instagram, e fez um desabafo que, gente, foi um dos mais organizados que eu já vi. Ela perguntou diretamente: Mara, você quer acabar com o meu perfil? Por que você entrou numa publicação minha sobre crochê e começou a postar fotos sexualizadas nos comentários? Se a sua intenção era atingir a Xuxa, você escolheu o lugar errado, porque esse post é meu. Faz sentido, faz todo sentido. E Mara não parou por aí, porque Mara raramente para quando deveria. Ela postou um vídeo fazendo um X com as mãos, questionando se Xuxa tinha gogó, escreveu no texto da publicação que quem fala a verdade não merece castigo e ainda mencionou que o contexto era um ano eleitoral. Gente, um ano eleitoral, em resposta a um post sobre crochê. O salto temático aqui é de nível olímpico, amiga, e eu digo isso com todo o respeito que uma drag pode ter por um salto dessa magnitude. Aquilo foi lido como mais uma provocação direta à Xuxa, porque a fricção entre as duas já vinha crescendo desde que Mara tinha criticado o figurino da turnê. Xuxa tinha respondido com um vídeo defendendo sua trajetória, e a coisa foi escalando de forma constante, pequena e consistente, até chegar nesse ponto de fazer X com as mãos dentro do perfil de uma artesã que só queria falar de crochê. A lógica saiu de férias, e não deixou endereço. E quem quer acompanhar de pertinho tudo que ainda vem dessa história toda, se inscreve nesse espaço agora, porque aqui a gente vai continuar destrinchando cada camada sem deixar nada para trás. E é exatamente nesse cenário, já completamente fora de controle, com Milena e Ana Paula trocando subentendidos, com Mara Maravilha fazendo perguntas anatômicas não solicitadas dentro de perfis de artesãs, que a história de Vini Júnior entrou com tudo e ocupou o espaço central que merecia. Porque o que estava circulando na internet naquele domingo não era um boato vago de bastidor. Era captura de tela,
Tinha imagem, tinha perfil, tinha suposta conversa documentada. A atriz Nina Hoffman, 25 anos, que divide a rotina entre Madrid e Roma, falou com a coluna de Fábio Oliveira e confirmou que tinha recebido curtidas de Vini Júnior nas fotos dela, inclusive numa imagem em que ela aparecia de biquíni. E foi além, disse que os dois já chegaram a se falar uma vez. E depois acrescentou, de forma muito direta e sem nenhuma cerimônia, que se ele quisesse, ela também queria. Aquilo foi o tipo de declaração que a internet não deixa passar. Não existe botão de ignorar para esse nível de afirmação pública. E quando a galera começou a pedir as capturas de tela como prova, ela mostrou. E aí, gente, é que a coisa ficou interessante de verdade. Um bafo dentro do bafo, que é o tipo de estrutura dramática que nem as melhores novelas conseguem entregar com consistência. Guarda esse nome aí, porque o que vem na sequência é o detalhe que muda completamente como você lê tudo o que aconteceu antes, e eu preciso que você esteja preparada quando ele chegar. Porque o que estava em jogo nesse momento era o seguinte: Virgínia estava postando normalmente, construindo conteúdo de casal, defendendo o relacionamento publicamente, sendo aquela figura de namorada presente e comprometida que ela sempre foi nos stories. E no mesmo tempo em que isso acontecia, uma atriz de 25 anos na Europa estava dizendo publicamente que o namorado dela tinha curtido foto dela de biquíni e que eles já tinham se falado. Esses dois movimentos no mesmo domingo são um contraste que vai além do desconforto, gente. É quase cruel. É o tipo de coisa que você vê acontecer e pensa, alguém nessa história não está sabendo de algo importante. E a questão é qual dos lados é esse? Virgínia continuava postando com a serenidade de quem ou está muito segura ou está muito ocupada fingindo que está muito segura. E a internet, que não perdoa nem descansa, ficou analisando cada detalhe dos posts dela em busca de algum sinal de que ela sabia. Alguma legenda diferente, algum emoji que não combinava, alguma ausência de marcação onde antes havia marcação. Esse nível de análise forense de perfil de Instagram é algo que só a internet de 2024 consegue produzir, e ela produziu com excelência naquele domingo. E por falar em detalhe que muda tudo, antes de eu continuar, deixa eu te fazer um recado rápido. Se inscrever nesse espaço não custa nada, e garante que você não perca o próximo bafo dessa proporção quando ele aparecer, porque nessa temporada, as histórias não estão dando trégua, e a gente aqui está de olho em cada uma delas. E o bafo é o seguinte, gente. As capturas de tela que Nina Hoffman apresentou como prova do contato com Vini Júnior foram analisadas pelo Daily Garotinho e identificadas como falsas, editadas no CapCut. O perfil dela na plataforma que ela usou para mostrar a suposta conversa não fechava com o perfil real de Vini. A atualização de status que aparecia no vídeo não batia com o que deveria aparecer se a conversa fosse real. Os detalhes técnicos, quando colocados lado a lado, simplesmente não sustentavam a história. Em outras palavras, a captura de tela que seria a prova central de uma traição de Vini Júnior a Virgínia foi fabricada. Uma atriz real, com carreira real, que vive entre duas capitais europeias, construiu uma mentira no CapCut e a apresentou publicamente como evidência de um affair com um dos jogadores de futebol mais famosos do mundo. Fabricada, gente, no CapCut. E se você acha que Vini Júnior e Virgínia ainda têm muito a esclarecer sobre tudo que rodeia esse relacionamento, se inscreve nesse espaço, porque essa história tem desdobramentos e aqui a gente vai continuar de olho em cada um deles sem piscar. Mas aí vem a parte que ninguém tá conseguindo ignorar, e que é, na minha opinião, o detalhe mais revelador de todo esse episódio. Porque mesmo com as provas sendo questionadas, mesmo com o Daily Garotinho apontando as inconsistências técnicas uma por uma, Virgínia comentou durante toda essa confusão. E o que ela escreveu foi: um homem nunca muda, nunca, sem citar ninguém, sem dar contexto explícito, sem explicar a que ou a quem estava se referindo. 7 palavras. E aquelas 7 palavras, naquele momento, com aquela história circulando em tempo real, não caíram como coincidência para ninguém que estava prestando atenção. Caíram como confirmação. Caíram como o tipo de frase que você posta quando você quer que o mundo saiba que você sabe, mas você não quer assinar embaixo do que está dizendo, porque assinar embaixo cria consequências que você ainda não está pronta para enfrentar. É muito mais poderoso do que uma acusação direta, gente. É o tipo de movimento que demonstra uma inteligência emocional e estratégica que, francamente, eu respeito profundamente mesmo enquanto estou aqui cuidando da vida dos outros. E Virgínia continuou postando normalmente depois disso.
como se o chão não estivesse tremendo, como se 7 palavras não tivessem incendiado a timeline inteira, com aquela consistência de quem decidiu que o melhor movimento disponível é parecer inabalável, mesmo que tudo ao redor esteja pegando fogo. Que postura, gente! Que postura! Agora, a pergunta que ninguém consegue responder de forma satisfatória e que eu preciso colocar na mesa antes de fechar. Por que uma atriz com carreira construída, com trabalho real, que tem nome e rosto associados a projetos concretos em 2 países europeus, arriscaria a própria reputação com uma captura de tela falsa editada no CapCut para vincular o próprio nome ao Divine Júnior? Qual é o cálculo que faz isso parecer uma boa ideia? Era visibilidade? Era teste de reação do público? Era verificar se Virgínia realmente reagiria publicamente? E como? Era simplesmente a aposta de que ninguém analisaria os metadados com cuidado suficiente para detectar a edição? Porque o risco era enorme e o benefício, agora com tudo exposto, parece pequeníssimo. A curtida existiu de fato, a foto era real, a presença pública de Nina era real, a conversa que ela diz ter tido com Vini pode ou não ter acontecido, mas a captura de tela que seria a prova definitiva de tudo foi montada. E isso, amiga, joga uma sombra em cima de cada coisa que ela disse, mesmo nas partes que podem ser verdade. E independente do que for verdade sobre a curtida original, sobre a conversa, sobre o contato ou a ausência dele, sobre o que Vini fez ou deixou de fazer, o comentário de Virgínia ficou lá, público, permanente. 7 palavras que dizem tudo sem dizer nada que possa ser usado contra ela. E quem estava prestando atenção viu exatamente isso. Eu vi. Você viu. A internet inteira viu. Enquanto isso, Milena e Ana Paula seguem cada uma no seu canto, com os fãs brigando em nome delas em frentes que elas mesmas não abriram diretamente, com Ana Paula curtindo posts de subentendidos e falando de abismos que são difíceis de superar, e com Ronan fazendo comentários crípticos na véspera do Dia dos Pais que jogam lenha sem assinar o fogo. E Mara Maravilha continua filmando vídeos com X nas mãos e fazendo perguntas sobre anatomia de apresentadoras que absolutamente ninguém solicitou. Esse domingo foi tecnicamente o Dia dos Pais, mas o que a internet recebeu de presente foi uma semana inteira de drama embalada num único dia e entregue sem aviso prévio. Cafoníssimo e magnífico ao mesmo tempo, gente. Que domingo! Manda pra gente nas redes o próximo bafo que você quer ver destrinchado aqui, deixa o like e se inscreve nesse espaço para não perder nada do que ainda vem por aí. Porque essa temporada tá quente, as histórias não estão dando trégua, e aqui a gente não vai parar de contar enquanto tiver bafo pra dar. Pobreza de caráter, minha gente, não combina com câmera na mão.